Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é ligações químicas e forças intermoleculares. Os tópicos a serem abordados são ligações químicas e forças intermoleculares, ligações covalentes, polaridade das moléculas e as ligações metálicas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar uma ligação covalente, entender a polaridade de uma ligação covalente e reconhecer uma ligação metálica e as suas propriedades. Então, vamos definir o conceito de ligação covalente. Nas ligações covalentes, os átomos compartilham um ou mais elétrons para atingir a estabilidade do octeto. Comparando com as ligações iônicas que nós vimos na aula passada, as ligações iônicas eram formadas sempre por um cátion, carga positiva, um metal e um ametal com carga negativa. Agora, nas ligações covalentes, normalmente essas ligações são realizadas entre dois ametais. E sempre o objetivo das ligações químicas, conforme a gente já falou sobre isso, é atingir a estabilidade da regra do octeto. Vamos pegar aqui, por exemplo, a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio. O que acontece com a molécula de hidrogênio? Como que ela se forma? O átomo de hidrogênio tem um elétron disponível. Então o que vai acontecer? Esses dois elétrons podem se combinar para formar a molécula de hidrogênio. Ou seja, ocorre um compartilhamento de elétrons, diferente da ligação iônica, onde o cátion perdia um elétron, que esse elétron era recebido pelo ânion. No caso agora, os dois hidrogênios, cada um com seu um elétron, eles fazem uma divisão de elétrons, um compartilhamento de elétrons, para atingir a estabilidade. Lembrando que o hidrogênio, como ele está localizado no primeiro período da tabela periódica, ele é a exceção, a regra do octeto. Ele se estabiliza com apenas dois elétrons na sua última camada. Pegando como exemplo também a molécula de oxigênio, o oxigênio está localizado na coluna 6A, ou seja, ele possui 6 elétrons na sua última camada. Para se estabilizar, ele vai precisar de mais 2 elétrons. Então, combinando dois átomos de oxigênio, eles podem dividir 2 pares de elétron justamente para que na sua camada mais externa estejam 8 elétrons. Então, por esse motivo, o oxigênio ele compartilha 2 pares de elétrons para atingir a sua estabilidade. Outros exemplos de ligações covalentes, agora entre átomos diferentes. Formação da molécula de água, o que acontece? Um átomo de oxigênio que precisa receber 2 elétrons para estabilizar, se combina com 2 átomos de hidrogênio que precisam de 2 elétrons para estabilizar. Então ocorre um compartilhamento de tal maneira que o oxigênio fica com 8 elétrons na sua última camada e os 2 átomos de hidrogênio ficam com 2 elétrons na sua última camada. Mais um exemplo interessante, o cloreto de hidrogênio, ele é formado pela divisão de um par de elétrons entre o hidrogênio e o cloro. O cloro tem 7 elétrons na sua última camada e precisa ganhar mais um elétron para atingir sua estabilidade. O hidrogênio, novamente, vamos lembrar que ele precisa apenas de 2 elétrons para atingir a sua estabilidade. Então, o hidrogênio ele divide esse elétron disponível com o cloro, com um elétron de cloro, de tal maneira que ele, dividindo esse par de elétrons, os dois elementos atingem a sua estabilidade. 8 elétrons na última camada para o cloro, 2 elétrons para a camada K do hidrogênio. As ligações covalentes elas podem ser representadas por um simples traço. Então, o hidrogênio, nós verificamos que o hidrogênio ele compartilha apenas um par de elétrons. Um par de elétrons pode ser representado por um traço horizontal. O oxigênio, nós verificamos que dois átomos de oxigênio dividem 2 pares de elétrons. Então, o que acontece? Esses 2 pares de elétrons podem ser representados por 2 traços horizontais. Um terceiro exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, ele para se estabilizar, ele vai precisar de 3 elétrons na sua última camada, já que ele possui 5 elétrons na última camada. Para atingir a teoria do octeto, vai precisar de mais 3 elétrons. Então, combinando 2 átomos de nitrogênio,
que vai acontecer? Ocorrerá um compartilhamento de 3 pares de elétrons. Por isso, a molécula de nitrogênio pode ser representada por, a ligação entre 2 átomos de nitrogênio pode ser representada por 3 traços horizontais. Um outro tipo de ligação covalente que existe é a chamada ligação covalente dativa, onde ocorre empréstimo de elétrons por apenas um dos átomos. Então vamos pegar aqui 2 exemplos. A molécula de SO2, dióxido de enxofre, olhando aqui para o nosso esqueminha, à esquerda, a setinha vermelha indicada para baixo, nós temos um compartilhamento de elétrons. Ou seja, 2 elétrons do oxigênio se combinam com 2 elétrons do enxofre, S. Tá? Então aí nós temos, ou seja, 2 pares de elétrons sendo compartilhados, nós temos uma ligação dupla covalente normal. Porém, do outro lado, onde temos a setinha vermelha indicando para cima, temos uma doação de elétrons em que o enxofre empresta 2 elétrons para o átomo de oxigênio da direita, para que o átomo de oxigênio também tenha 8 elétrons na sua camada mais externa. Um outro exemplo, representado de uma forma um pouquinho diferente, que também é muito comum na química, as ligações covalentes normais são representadas por traços horizontais e as ligações covalentes dativas são representadas por setas. Então, no caso desse segundo exemplo, o pentóxido de fósforo, P2O5, o fósforo ele realiza duplas ligações, ele compartilha 2 pares de elétron com o átomo de oxigênio e também empresta 2 elétrons para os oxigênios localizados aí mais acima. Os 2 oxigênios depois das setinhas são átomos de oxigênio que receberão emprestados 2 elétrons de cada átomo de fósforo para que atinjam a sua estabilidade. Sobre as ligações covalentes, é importante que esses compostos covalentes formados têm propriedades extremamente opostas à das ligações iônicas. As ligações covalentes são ligações fracas e normalmente os elementos formados por ligações covalentes são gases ou líquidos à temperatura ambiente. Por conta disso, eles têm baixos pontos de fusão e de ebulição. Só lembrar os exemplos que a gente trabalhou aqui ao longo dos slides, o oxigênio é gasoso na temperatura ambiente, o hidrogênio também é gasoso, temos a molécula de água, SO2 também é um gás, então, ou seja, todos os componentes formados por ligações covalentes nas condições ambiente, eles estão ou no estado líquido ou no estado gasoso. Lembrando das ligações iônicas, nós vimos que o cátion perde elétrons, o ânion ganha elétrons, ou seja, os elétrons ficam todos distribuídos no ânion. No caso da ligação covalente, se eu tenho uma ligação covalente realizada por elementos químicos iguais, por exemplo, o cloro, os elétrons ficam na mesma distância entre os 2 átomos. O compartilhamento ocorre de maneira igual, não vai haver uma polarização de carga. Diferente, por exemplo, aí ao lado, nós vemos uma molécula polar de HCl, onde que o cloro tem uma tendência muito maior a atrair elétrons. Então, mesmo ocorrendo o compartilhamento de elétrons, os elétrons ficam mais próximos do átomo de cloro do que do átomo de hidrogênio. Então, na ilustração, nós podemos ver essa carguinha mais, carguinha menos, representa justamente a polaridade da partícula. O menos representa que o átomo de cloro puxa para ele o átomo de hidrogênio, tá? E a carguinha positiva acima do hidrogênio para demonstrar que o seu átomo foi puxado para ficar mais próximo do átomo de cloro. Tá? Mas não ocorre, o hidrogênio ele não vai perder o elétron, ele está compartilhando esse elétron dele com o cloro, só que de tal maneira que esse átomo fica mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Essas forças que ocorrem dentro das ligações covalentes,
existem três tipos e são as chamadas forças intermoleculares, né, que existem entre as moléculas. Então, no caso, a molécula de HCl, nós verificamos que ela tem uma polaridade de tal maneira que o cloro adquire uma carga parcial negativa e o hidrogênio adquire uma carga parcial positiva. A tendência é que outras moléculas de HCl, se aproximarmos moléculas de HCl, a parte positiva seja atraída pela parte negativa e a parte negativa atraída pela parte positiva, ou seja, partículas negativas têm a tendência a se aproximar do hidrogênio, partículas de carga positiva têm uma tendência a se aproximar do cloro. Outro tipo de forças intermoleculares são as chamadas ligações de hidrogênio. Elas ocorrem quando temos hidrogênio ligado a átomos altamente eletronegativos, mais precisamente flúor, oxigênio e nitrogênio. No caso da molécula de água, a bolinha vermelha representa o átomo de oxigênio e as duas bolinhas brancas representam os átomos de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? O oxigênio adquire uma carga parcial negativa por ter uma eletronegatividade maior, por puxar para si os elétrons de hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Ele tendo essa carga parcial negativa, ele atrai partículas positivas. Então, as moléculas de água, elas entram em contato umas com as outras através dessas chamadas pontes de hidrogênio. E isso dá uma particularidade tão interessante para a água, que a água é um único elemento em que, no estado sólido, a sua densidade é menor do que no estado líquido. A tendência sempre qual que é? Que a densidade dos gases seja menor que a densidade dos líquidos e, por sua vez, a densidade dos líquidos seja menor que a densidade dos sólidos. Na água, isso não acontece. No caso do estado sólido para o estado líquido, a densidade da fase sólida do gelo é menor do que a fase líquida, né, a água líquida. Por isso que quando a gente coloca a pedrinha de gelo lá no nosso refrigerante, na nossa aguinha, a pedrinha de gelo fica boiando e não desce para o fundo do copo. O terceiro tipo de forças intermoleculares são forças intermoleculares fracas, chamadas ligações de Van der Waals. Ela ocorre quando nós temos ligações covalentes formadas por átomos do mesmo elemento químico. Então, no nosso exemplo, nós temos o quê? O gás cloro, Cl2, ocorre interação entre as moléculas de cloro, mas forças bem fracas. Essas chamadas forças de dispersão ou de London são forças fracas, diferente das pontes de hidrogênio, que são forças de interação fortes. Vamos falar um pouquinho agora das ligações metálicas, ou seja, ligações que ocorrem entre elementos metálicos. Nós vimos que as ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais. Acabamos de ver que as ligações covalentes ocorrem entre ametais. E agora, no caso, temos as ligações metálicas que irão acontecer somente entre elementos metálicos. Nós já vimos nas aulas anteriores, os metais têm elétrons livres disponíveis na sua camada mais externa. Então o que acontece? Esses elétrons facilmente escapam da camada mais externa, fazendo com que o átomo metálico torne-se um íon metálico. E ao mesmo tempo, esses elétrons que escapam acabam se acomodando em outros cátions metálicos, ou seja, eu tenho um equilíbrio dinâmico em que o metal ele perde um elétron, ao mesmo tempo esse elétron acaba se acomodando em outro átomo metálico. Okay? Então eu tenho, é muito comum, é normal em um elemento metálico, eu tenho um trânsito de elétrons. Esse é um dos motivos que os elementos metálicos têm boa condutividade elétrica, boa condutividade térmica. Por quê? Justamente por ele ter cátions, elétrons disponíveis. Então o fluxo de elétrons, ou seja, a passagem de corrente, é facilitada nos metais. A característica típica dos metais, eles têm boa condutividade térmica e elétrica, conforme eu falei, justamente pela disponibilidade de elétrons. Eles têm altos pontos de fusão e ebulição, brilho característico, possuem alta densidade e são facilmente maleáveis e moldáveis. Tá?
No nosso esqueminha, nós podemos verificar que a ligação metálica, os elétrons representados pelas bolinhas menores com o sinal de menos, esses elétrons, eles facilmente escapam desse conglomerado aí de metais. Isso então é o que nós falamos que são os elétrons livres. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre ligações químicas e forças intermoleculares. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.